Sábado, na 33ª semana do tempo comum. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem eram os saduceus? Esta seita, ou grupo meio religioso, social, surgiu ainda no período em que os gregos, os helênicos do tempo de Antíoco Epífanes IV, tinham domínio sobre a Palestina. Eram os anos 160 ou 167 antes de Cristo. E este grupo perdurou, influente, sobretudo na aristocracia judaica e dos judeus da Judéia, na capital, até a tomada de Jerusalém pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo. Era a típica aristocracia influente, homens poderosos e ricos. Eles conservavam bem a lei, como ela foi escrita ou recebida por Moisés, e não admitiam alterações que os rabinos fizeram, nem as da tradição oral, nem os escritos agregados à lei. Sabiam que lá estavam aqueles pontos em que os fariseus acreditavam. Por exemplo, um deles era a ressurreição dos mortos, a existência dos anjos. Mas eles não acreditavam nisso, nem professavam isso. Portanto, saduceus e fariseus não eram amigos, nem correligionários. Estes vão então a Jesus para propor uma pegadinha. Dizem que a lei contém um artigo intitulado Lei do Levirato. Levir quer dizer irmão do marido. E sabem que lá, no livro do Deuteronômio, tem um artigo que prevê o casamento do irmão com a viúva do seu irmão, para lhe garantir a descendência. E confeccionam uma historinha
para dizer que uma mulher foi mulher de 7 irmãos, sem deixarem eles nenhuma descendência. Quando da ressurreição dos mortos, um artigo que não era da linguagem deles, nem do seu interesse. De quem seria esta mulher? Mulher de quem? Se todos os 7 estiveram casados com ela durante a vida. Jesus, então, dá uma explicação escatológica muito clara, que distingue os ritmos e os interesses da vida presente daqueles da vida futura, após a morte. Na vida atual, todos se casam e se dão em casamento, exatamente para que as propriedades da prole e de sua educação, da conservação dos bens, do patrimônio, sejam custodiados pelo casal. Mas, no futuro, não precisarão mais se casar, nem poderão morrer. Se a morte na vida atual sustentava a lei do levirato, depois da morte não haverá mais morte e, por isso, não precisará mais de se preocupar com as implicações da lei do levirato. Não terá mais que perguntar de quem a mulher será esposa, porque serão todos filhos de Deus, serão como os anjos, disse Jesus. Aqui, por mais de 4 vezes, a palavra ressurreição e ressuscitar volta no texto. Mas uma vez, Jesus se refere a um outro artigo que o saduceu não quer nem saber, dos anjos, uma vida angélica. Ora, é aí que Jesus vai matando ponto a ponto, não só uma curiosidade, mas também apregoando e confirmando como será a vida após a morte. E com isso, legando a todos nós a certeza de que a vida futura será completamente distinta daquela que atualmente se tem. Há quem pense sempre uma continuidade de vida e de ritmos e de leis para depois da morte. Como será? Deveremos transpor aquele limiar da nossa vida presente para continuar a nossa existência em outro molde na vida futura. Ninguém então tente fazer ilações, estabelecer pontes, continuidades, porque se descontinuam várias coisas do modo de viver que distinguem a vida futura da presente. E o que é que continua? A vida. A vida, porém, dada pelo próprio Deus na plenitude, onde não se morre mais e onde os ritmos da vida atual não precisam ser os mesmos da futura. Com isso, Jesus calou os saduceus. Eles não gostaram, mas tiveram que admitir, um deles dizendo: Mestre, tu falaste muito bem. E aí ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Tem perguntas que precisam de uma resposta muito clara e também muito profunda, de forma que não haja mais uma réplica nem tréplica. Nós precisamos saber fundamentar a nossa fé e dar razões da nossa esperança, como nos dirá a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, fazendo isso, porém, com segurança e com mansidão, no respeito pela pergunta e por quem a faz. Que o Senhor nos ensine a ter este mesmo perfil, esta classe, com que sabe responder às perguntas que lhe fazem e aquelas que farão a nós também. Ótimo dia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.